Em 1907, a exposição da tela A Senhora de Avignon provoca comoção na cena artística parisiense. O quadro revela um modo revolucionário de representar a realidade, rompendo com os conceitos tradicionais de harmonia, proporção, beleza e perspectiva. Com essa obra, nasce a pintura cubista e seu criador, Pablo Picasso, será o grande mestre do cubismo que marcou a arte do século XX. Os artistas desejam apresentar relações e não formas acabadas. E para enfatizar essas relações, propõem diferentes pontos de vista a partir dos quais um determinado objeto pode ser observado. É por isso que essa vanguarda se define pela sobreposição de diferentes planos. Com essa técnica, os cubistas pretendem forçar o observador a questionar a realidade, não aceitando a interpretação única, linear. E assim, opondo-se à objetividade e à linearidade da arte renascentista e da realista, os pintores cubistas buscam novas experiências com a perspectiva, procuram decompor objetos representados em diferentes planos geométricos e ângulos retos, com espaços múltiplos e descontínuos que se interceptam e se sucedem, de tal forma que o espectador, com seu olhar, possa remontá-los e ter uma visão do todo, de face e de perfil, como se tivesse dado uma volta em torno deles. Outra técnica introduzida pelos cubistas é a colagem, que consiste em montar a obra a partir de diferentes materiais, como figuras, jornais, madeira e etc. O primeiro manifesto da literatura cubista, de autoria do poeta francês Apollinaire, só surge em 1913, bem depois das primeiras exposições das obras de Pablo Picasso. No texto, ele procura aliar a visão destruidora dos futuristas à ideia de construção de algo novo. Na literatura, essas técnicas da pintura correspondem à fragmentação da realidade, à superposição e simultaneidade dos planos. E é na poesia que a literatura cubista ganha forma, explorando a associação entre ilogismo, simultaneidade, instantaneísmo e humor. Os poetas cubistas buscam criar novas perspectivas e afirmar a necessidade de manter as coisas em permanente relação. No Brasil, a influência dessa vanguarda aparece na obra de Oswald de Andrade. A composição do poema Hípica de Oswald de Andrade é claramente cubista. Para retratar o ambiente de uma corrida de cavalos na hípica, o eu lírico promove uma sobreposição de imagens que deslocam o olhar do leitor da pista, onde estão os cavalos e jockeys, para o público entretido pela orquestra. O resultado é uma imagem multifacetada, composta de fragmentos de diferentes planos da realidade. Em 1909, a Europa é surpreendida pelo surgimento de uma nova vanguarda, o futurismo. Com propostas mais organizadas que o cubismo, o futurismo é divulgado através de um manifesto assinado pelo seu líder, Filippo Tommaso Marinetti. O grande estardalhaço do futurismo é provocado pela polêmica figura de Marinetti, que lança mais de 30 manifestos, definindo diversos aspectos da nova vanguarda. Em todos, a mesma proposta violenta de destruição total do passado, o mesmo fascínio pela guerra que promove a aniquilação dos símbolos do passado, a mesma exaltação pelas formas do mundo moderno, automóveis, aviões, em um eterno culto à velocidade que Marinetti, fascinado pelas novas tecnologias, vê como uma força mística. Adotando uma perspectiva violenta, agressiva e iconoclasta, os futuristas exaltam a bofetada e o soco como meio de despertar o público da passividade em que se encontra. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas. Isso significa eliminar a possibilidade de o passado ser retomado como modelo, porque com a destruição de seus símbolos e de sua memória, ele não existirá mais como referência. A violência que destrói as certezas e os modelos obriga o leitor a reagir.
o processo de recepção da nova arte passa a ser, assim, mais dinâmico e interativo. Marinetti recomenda que os textos futuristas destruam a sintaxe, representando os substantivos ao acaso, como eles nascem. Os verbos devem ser usados no infinitivo para que o leitor seja levado a participar da construção do sentido do texto. O líder futurista também recomenda abolir a pontuação, os adjetivos e os advérbios. O objetivo é sempre o mesmo: impedir que a literatura continue a exaltar a imobilidade pensativa. O lado sombrio do futurismo surge na Itália, com a chegada de Mussolini ao poder. O fascínio de Marinetti pela violência e pela guerra, aliado a um patriotismo exacerbado, faz com que transforme o movimento em uma espécie de porta-voz do regime fascista, a partir de 1919. Na Alemanha, em 1910, uma nova vanguarda toma forma, apresentando-se como reação à estética impressionista de valorização sensorial. É o expressionismo, contemporâneo do cubismo e do futurismo. A base do expressionismo é o resultado de um processo criativo que supõe a perda do controle consciente durante a produção da obra de arte. A realidade não deve mais ser percebida em planos distintos, físico-psíquico, mas sim transformada em expressão. O movimento expressionista é bastante influenciado pela Primeira Guerra Mundial e seus quadros ressaltam um lado obscuro da humanidade, retratando faces marcadas pela angústia e pelo medo. A mais conhecida tela expressionista é O Grito, de Edvard Munch. No expressionismo, o movimento de criação parte da subjetividade do artista, do seu mundo interior em direção ao mundo exterior. Assim, para o artista, a obra de arte é reflexo direto de seu mundo interior, e toda a ação é dada à expressão, isto é, ao modo de como forma e conteúdo livremente surgem para dar vazão às sensações do artista no momento da criação. Os poetas expressionistas abordam em suas obras a derrocada do mundo burguês e capitalista, denunciando um universo em crise e a sensação de impotência do homem preso em um mundo sem alma. Temas como esses garantem aos textos expressionistas um forte caráter negativista, fazendo com que muitas vezes a apresentação do mundo se faça de forma grotesca e deformada. A literatura expressionista cria também imagens distorcidas da realidade para traduzir as vivências humanas. Uma passagem do romance Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade, flagra o impacto da Floresta da Tijuca em uma alemã. Contemplando o espetáculo magnífico da natureza brasileira, a alemã é tomada por sensações e impressões que alteram o modo de ver a montanha e as árvores.